Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Terra das Oportunidades, o podcast que te leva informações de economia de um jeito simples e direto, as curiosidades do nosso Ceará e as oportunidades que a nossa terra oferece para investimentos. Eu sou Joana Cruz e hoje vamos falar de um atrativo bem conhecido do nosso estado, as energias renováveis. Estamos recebendo aqui no estúdio da TVC a secretária executiva da Indústria, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Brígida Miola, e também a engenheira eletricista e assessora para a transição energética do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Isabela Maciel. Muito obrigada pela presença das duas aqui no nosso Terra das Oportunidades. Muito obrigada, Joana. Obrigada, é um prazer estar aqui na presença da Isabela, que é uma grande parceira nas energias renováveis, trazendo aí a figura feminina das energias renováveis aqui para o estado do Ceará. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui e falar um pouco a respeito das energias renováveis e mostrar por que o estado do Ceará tem sido o grande pioneiro nas energias renováveis. Muito obrigada, Joana, pelo convite. É realmente uma honra estar representando o Senai Ceará nessa entrevista. E nada melhor do que falar de oportunidades, né? Eu acho que a área de energias renováveis está em grande ascensão, graças ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de todo o governo do estado e também da FIEC. A gente tem muitas oportunidades para trazer aqui hoje. Bom, o Ceará é rico em sol, em vento, e assim, tem um grande potencial de geração de energia, né? Eu queria que vocês explicassem para quem está em casa como é que se mede essa questão da potencial de energia. O sol para a energia fotovoltaica, o vento para a energia eólica, tanto offshore como onshore, né? Bom, hoje a gente tem diversos sensores que permitem essa medição, né? Então, existem dados que ficam gratuitos ao público, inclusive o nosso Atlas Eólico Solar do Ceará, que foi desenvolvido em parceria com a FIEC e o governo do estado. E nessa plataforma, que é uma plataforma interativa, a gente consegue ver como o estado do Ceará ele tem um potencial enorme para a produção de energias renováveis. Hoje, falando de energia eólica, nós somos o quarto estado do Brasil, né, Brígida? Com o maior número de parques eólicos instalados em continente, né, onshore. E quando a gente fala do potencial eólico offshore, que é o de instalação de aerogeradores em alto mar, nós temos hoje 27 projetos em fase de licenciamento ambiental. Então, assim, hoje nós somos o brasileiro que se destaca nesse cenário, que tem uma grande tendência de ser bem promissor para os próximos anos. E na solar fotovoltaica, eu acho que é uma realidade na vida de muitos cearenses, né, a quantidade de usinas solares, tanto em residências, mas também em grandes usinas. Isso. Quando a gente fala de solar, né, Joana, é interessante ver o quanto a gente teve o crescimento desde então, né, nos últimos 10 anos, porque inicialmente a gente tinha a eólica, né, como principal fator de crescimento das energias renováveis aqui no estado. E hoje, se a gente pega aí alguns dados, né, da ANEEL, a gente tem uma projeção aí de mais de 15 gigawatts que devem entrar aí no sistema de energia aqui no estado do Ceará. Quando a gente fala essa parte assim, dessa potência, gigawatts, 15 gigawatts a mais, o que isso representa? Abastece o quê? Quantas famílias? Qual é o tamanho da cidade? Dá para a gente poder traduzir isso para a população? Olha, eu diria que 15 gigawatts dá para abastecer muita coisa, né? Trazendo isso em realidade, o que isso representa para a sociedade, nós podemos dizer que hoje o Ceará é um grande exportador de energia. Então, por exemplo, enquanto a matriz energética do mundo ela é 34% composta de energias renováveis, no Brasil a gente tem uma matriz de 88% de participação de energias renováveis, sendo a concentração em grande parte aqui no Nordeste, aqui no Ceará. Então, eu acho que isso mostra não só para os cearenses, para os brasileiros, mas para o mundo, como a gente pode aproveitar esse potencial para produzir a nossa energia e também para descarbonizar a economia do mundo. E aí que surgiu o hidrogênio, né, Brígida? A gente já né, excedente de produção de energia renovável, então a gente já exporta. E aí nada melhor do que a gente criar, né, esse hub de hidrogênio verde, que foi criado ali através do Memorando de Entendimentos, que foi assinado entre a FIEC, Federação das Indústrias, Governo do Estado do Ceará, Porto do Pecém, né, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e a Universidade Federal do Ceará. E a expectativa, Joana, é que a gente até 2029 aí precise aproximadamente 4,7 gigawatts para essa produção de hidrogênio verde, mais de 10 gigawatts até 2032 para as empresas que já estão aí
com contrato, pré-contrato assinado lá nas empresas, empresas. né? No momento, a gente está com 7 empresas que já estão lá com contrato assinado com nas EPE, né, que é a Zona de Processamento e Exportação, que fica no CIP. E aí, essa é a nossa expectativa. Mas nós já temos vários memorandos, né, assinados, não somente para produzir hidrogênio, mas para toda a cadeia de valor, que é isso que importa, porque é através da cadeia de valor que a gente consegue, por exemplo, fazer a interiorização do desenvolvimento econômico, né? Porque a gente produz hidrogênio lá no porto, mas a gente pode produzir, por exemplo, outros equipamentos que vão ser necessários para a produção de hidrogênio. A gente pode produzir a energia renovável em cidades, né, em municípios mais distantes que têm incidência solar elevada, mas que não necessariamente estão próximos ao Porto do Pecém. E basta transmitir essa energia lá para o Pecém. Agora, eu já ia chegar nisso, falar sobre a questão da atração de grandes empresas, né, estrangeiras que estão agora se instalando aqui no Ceará. Mas para a população também, eu sempre tento trazer esclarecimentos para o leigo. Está ouvindo a gente, quer saber, o hidrogênio verde é um combustível limpo, né? Sim. Ele utiliza principalmente água e uma descarga elétrica que, para ser chamada de hidrogênio verde, essa descarga elétrica tem que vir de uma fonte limpa também, né? Queria que vocês explicassem primeiro para o passo a passo, né? O que é o hidrogênio e para que ele serve. Bom, você explicou de forma muito clara, Exato. né? Parabéns, né, Joana, porque realmente você explicou da forma mais simples possível o que é o hidrogênio e é exatamente isso. É a gente obter da água, que é H2O, né? A gente lembra aí da época da escola que a gente aprendeu isso. E você tirar esse hidrogênio, que ele é um gás altamente inflamável, ou seja, por isso combustível, né? Ele é incolor, ou seja, não tem cheiro, não tem cor, não tem cheiro, altamente inflamável. Então, o hidrogênio em si, ele pode ser usado para descarbonizar diversos setores, porque a gente está usando fontes limpas de energia e água como insumo. E esse gás, esse hidrogênio, ele pode ser utilizado para descarbonizar as empresas de aço, as indústrias de aço, né? As indústrias de cimento, para a própria produção de combustível em si, porque quando a gente fala de gasolina, né, Brígida? A Brígida é doutora nesse assunto. Então, bom, quando a gente fala de gasolina, é uma combinação de hidrogênio e carbono, né? É um E hidrocarboneto polui o meio ambiente, que né? polui o meio ambiente. Normalmente esse hidrogênio vem de fontes fósseis e o carbono também. Então, quando a gente fala do hidrogênio, se eu substituo por um hidrogênio que é limpo, que quando eu vou queimar vai ser um subproduto de água, né? Eu tenho uma redução nas emissões de gás carbônico, ou seja, eu estou despoluindo o planeta. E é aí que surge a oportunidade do Ceará, né, Brígida? Na verdade, sabe, Joana, o gás hidrogênio em si, ele já é usado há muitos anos, né? Tanto pela própria indústria petrolífera, né? A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos. Só que esse hidrogênio, ele era obtido através de fontes fósseis. E hoje nós temos essa oportunidade de produzir o hidrogênio, né? Que é o verde. Que é o hidrogênio verde, né? Que é justamente a gente pegar a molécula da água e quebrar através de energia. E essa energia, como você muito bem falou, é através de uma fonte renovável, solar, eólica, hídrica, biomassa. E como a Isabela falou, ele serve para várias finalidades, desde para... Antigamente, eu não sei se vocês lembram aquele primeiro Zeppelin. O Zeppelin era movido a hidrogênio, né? Então, para a gente perceber, foguetes da NASA também são movidos a hidrogênio, mas antigamente era o hidrogênio de fonte fóssil, né? O hidrogênio cinza, o hidrogênio, a gente tem o azul, tem todo o arco-íris, né? Mas o ideal é que nós vamos produzir aqui no estado do Ceará o hidrogênio verde. Então, ele pode servir, por exemplo, para produzir fertilizante, né? Porque quando você une ele ao nitrogênio, você vai produzir amônia, e que é normalmente essa forma que a gente vai conseguir transportar o hidrogênio verde, que é através da amônia verde. Então, ele tem várias finalidades e essa é a proposta. Então, tem carros que são movidos a hidrogênio também, através de células a combustíveis. É o futuro, né? É o futuro. E o Ceará está sendo visto aí no mundo todo por conta desse movimento mundial, né, que é a transição energética, né? Como é que vocês estão vendo isso aí afora, no mundo afora? Todo mundo olhando para o estado do Ceará como um grande potencial de ser um exportador, de ser também um produtor, né? E também tem a questão da relação ali do Porto do Pecém com Roterdã, que vai abastecer Europa, né? O mercado mundial com hidrogênio, com amônia. Eu acho que, né, Isabela, o Ceará, né, o Hub de Hidrogênio Verde do estado conseguiu colocar o Brasil no mapa mundial de produção Do Ceará, o Ceará conseguiu colocar, né, o Brasil no mapa mundial de produção do hidrogênio verde.
nós já temos, o estado do Ceará já tem uma infraestrutura muito bem pautada, e como você falou, essa relação, né, o Porto do Pecém, o Porto de Roterdã é sócio do Porto de Pecém. Então, isso daí vai facilitar cada vez mais essa projeção, essa produção do hidrogênio verde, principalmente para exportar. Mas isso também não quer dizer que o hidrogênio que pode ser produzido aqui seja consumido aqui também, porque nós temos também alguns possíveis consumidores desse hidrogênio verde. Então, essa infraestrutura que o Ceará tem, né, desde o Porto do Pecém, desde a infraestrutura, a logística também, e principalmente a capacitação de mão de obra, que eu acredito que a Isabela não vai falar já pouco, né, que é a nossa grande chave, né, a nossa grande coroa que o estado do Ceará apresenta, que é a educação, e isso daí não poderia deixar de ser diferente também a educação nas energias renováveis. Você está falando aí de um ponto muito importante, né? Que a gente também é conhecido mundo afora como uma terra que tem profissionais de excelência, né? O Senai, eu sei que tem vários cursos aí de capacitação, aprendizagem, né? Nacional da Indústria. Como é que está essa questão da transição energética, né? Os cursos estão sendo mais procurados? Vocês estão abrindo mais vagas? Joana, essa é uma pauta que tem crescido muito o interesse da população em relação ao tema, porque hoje você abre o jornal e você vê transição energética é a bola da Todos os vez. dias. É a bola da vez. Então, no Senai, hoje a gente tem um portfólio de mais de 300 cursos em diversas áreas tecnológicas. E falando dessa área de energias renováveis especificamente, em março do ano passado, a gente inaugurou um Centro de Excelência para a Transição Energética, professor Jurandir Picanso, que fica lá no Senai da Barra do Ceará. E nessa unidade, a gente tem laboratório de energia solar, de hidrogênio, de energia eólica, desenvolvido em parceria com diversos parceiros. Então, hoje, nas nossas escolas, os nossos alunos eles têm acesso à aula prática também, que esse é um dos grandes diferenciais do Senai. E vendo essa demanda do hidrogênio, a gente, em parceria com o governo alemão, por meio da GIZ, da Agência de Cooperação Alemã, a gente montou um laboratório, que foi um dos primeiros do Brasil. Bacana. E nesse laboratório, o aluno consegue ver exatamente esse processo que você explicou muito bem, né? Ele consegue Quebra ver da molécula, das cargas dela. As olhinhas saindo lá da News, chama invisível. que a gente consegue mostrar para o aluno desde a produção, como é o armazenamento desse hidrogênio, porque se a gente está falando de longas distâncias, o armazenamento é um ponto essencial, e também a aplicação, como a Brígida falou, a aplicação em veículos, né? Então, a gente fez um primeiro curso voltado aí para a segurança no armazenamento e a distribuição do hidrogênio, que está disponível ao público, e em parceria com o governo do estado, a gente fez um projeto muito bacana chamado HTEC, né? O HTEC foi um projeto onde a gente formou 1.000 professores em parceria com as universidades, formando especialistas em energias renováveis. Então, em toda essa área que está em ascensão. Esse projeto ele foi concluído agora, a gente formou 1.000 professores e, em seguida, esses professores multiplicaram esses conhecimentos no interior do estado e também aqui na capital, né? Foi bem bacana. E como é que está a absorção dessas pessoas no mercado? Assim, tem trabalho para essas pessoas? Ou está faltando gente para trabalhar ainda nesse mercado? Essa é uma pauta frequente lá na FIEC, que precisa de profissionais. Isso é algo muito bacana quando a gente ouve, né? Porque, assim, falta profissionais qualificados no mercado. Quando a gente fala da energia eólica, por exemplo, hoje a grande demanda é manutenção, não é, Brígida? Quando eu falei para vocês que o Ceará hoje é o quarto estado do Brasil com o maior número de parques eólicos, esses parques eólicos começaram a entrar em operação já está com mais de 10 anos. Sim. Então, precisa de manutenção de pá eólica, manutenção do próprio aerogerador, né, dos equipamentos que estão ali dentro. No caso da energia solar, hoje quem não tem energia solar em casa deseja ter, né? Quem tem um telhado disponível. E está mais acessível. Sim, tá bem mais acessível. Tem várias formas de financiamento, né? Hoje, de você colocar a sua própria, produzir sua própria energia ali no telhado da sua casa. Às vezes, acho que tem agora algumas formas de. Uma pessoa tem um parque, você consegue comprar, né? Um mercado livre de mercado energia, né? Para quem não entende muito bem, como é que a secretária pode explicar um pouquinho sobre isso? Ou a Isabela? Porque assim, a gente quer sempre, o mercado livre, a gente imagina o quê? Que vai baratear a nossa energia, né? A gente vai ter mais opções, né, de comprar essa energia. Quando a gente fala de transição energética como um todo, o consumidor ele passa a ter mais autonomia. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? As pessoas estão cada vez mais capacitadas e informadas para escolher qual é a melhor opção para elas. Então, o Mercado Livre é exatamente isso, é você ter a opção, a liberdade de escolher de onde você vai comprar essa energia. Então, atualmente, esse ano, né, houve uma redução
do limite mínimo de demanda contratada, e traduzindo isso a grosso modo, significa o quê? Quem é um grande consumidor que tem ali a sua própria subestação, ele pode escolher de quem ele vai comprar energia. Atualmente, a gente que é consumidor residencial, a gente compra a energia da concessionária de energia local. Mas grandes consumidores, eles podem escolher quem são os seus fornecedores, negociar os seus preços, os seus prazos e, com isso, obter economia na conta de energia. Essa é uma das opções. A outra opção é você instalar seu sistema de energia solar e você produzir a sua própria energia, que isso é muito bacana, traz uma economia maravilhosa na conta, né? Eu já tenho lá em casa. Olha aí. Olha só. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a atração de investimentos, né? O Ceará tem aí se despontado nessa muito rico e abundante em sol, vento. A gente tem o Porto do Pecém, que a gente já falou bastante sobre essa relação com Roterdã. Como é que está o trabalho de atração, né, de empresas? Porque isso acaba atraindo também outros tipos de indústria, outros tipos que têm preocupação, né, com o meio ambiente. Então, Joana, a gente tem trabalhado bastante, o nosso governador Mano de Freitas, ele tem pautado onde a transição energética vai ser o pilar, né, do estado do Ceará. Ela já é há muito tempo, mas agora cada vez mais. E transição energética justa, ou seja, aquela transição que envolve toda a sociedade. Então, não somente as empresas ganham, mas a sociedade do estado do Ceará. Por isso que a gente fala tanto da capacitação. Então, a capacitação de mão de obra ela é necessária para que a própria população ali de um município distante onde uma empresa vá se instalar, a população dali que já está capacitada trabalhe, né, na manutenção daquele parque, na construção daquele parque eólico ou solar. Então, isso daí é importante. Eu ia até citar também, falando em educação, em destaques para a educação, o estado do Ceará vai ter uma sede do ITA, né? Então, que é muito orgulho para nós cearenses. Foi um curso de energia. São 2 cursos, né? O curso de engenharia de energias renováveis e engenharia de sistemas. E essa parte de engenharia de sistemas, ela chama muita atenção também para um outro hub que está surgindo, que está se concretizando já, na verdade, que é o de data center. A tecnologia da informação. Não, vai ser um tema também aqui do podcast. A gente vai trabalhar sobre isso. Vai falar sobre isso. Mas aí, voltando já para essa questão da atração, nós temos participado de grandes feiras, onde a gente consegue captar, ver o que é que está acontecendo de inovação e atrair muita empresa. E como você falou, não somente empresas da área de energia, mas algumas indústrias, por exemplo, que estão interessadas em fazer a descarbonização, como a indústria cimenteira, a produção de aço, até indústrias, por exemplo, do setor alimentício, e vão utilizar as energias renováveis, né, dentro das suas produções. Isso, a indústria do setor primário, calçadista, que vai e coloca uma placa solar. Então, isso daí nós temos feito bastante. Inclusive, quando a gente fala de atrativos do estado do Ceará, nós temos o Fundo de Desenvolvimento Industrial, né, que concede alguns benefícios para essas indústrias. E quando a gente vai ver as pontuações lá, a indústria que adere, né, que utiliza recursos sustentáveis, como a própria energia renovável, ela vai aumentando a pontuação quanto mais tipos de recursos sustentáveis ela utilizar. Você falou aí de envolver toda a população, né, nessa questão da transição energética. A gente também tem alguns exemplos aí, mundo afora, da energia fotovoltaica em parceria com alguns cultivos, né? Isso já está no Ceará, já está presente aqui no nosso estado, vocês sabem dizer? É o conhecido agrofotovoltaica, né? Trazer a integração da energia solar com os sistemas produtivos, porque uma das grandes questões da fotovoltaica é a quantidade de área necessária para isso. Então, se você consegue combinar as duas coisas, né, manter ali a produção agrícola junto com a energia solar, é muito bacana mesmo. São 2 negócios no mesmo espaço, no mesmo solo. Isso já está presente aqui no nosso estado? A gente tem exemplos? Eu não sei, Isabela, não sei se já tem, de fato, produzindo. Você conhece ela? Em escala pequena, né? A gente tem escala projeto, né? Isso. Temos alguns professores, pesquisadores do Instituto Federal, da UFC, que já fazem esse estudo, né? Porque a gente sabe que na Europa isso já acontece bastante, só que a gente tem um cenário diferente. Lá na Europa, eles conseguem cultivar alguns tipos de agro, né? De alguns tipos de frutas diferentes, que a gente não consegue aqui, porque nós temos um solo diferente. Nós estamos no semiárido, né? Então,
nós temos que ter estudos mais palpáveis para poder, não é somente pegar de lá e fazer aqui. Esses estudos Tem eles que têm que ser, combinar, né, eles têm questões. que ser mais aprofundados para poder a gente conseguir implantar de forma eficaz. Agora, voltando aqui para a questão da capacitação, dos cursos lá no Senai, eu queria dar um serviço para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Como é que funciona a seleção? As pessoas podem procurar diretamente vocês? Elas são enviadas pela indústria? Nós temos hoje várias modalidades de atuação na atuação profissional. Então, hoje as nossas escolas, nós temos 6 unidades aqui no Ceará. Quem tiver interesse, estiver nos assistindo, pode ir até uma unidade e conversar com a escola e saber qual é o nosso portfólio. As nossas escolas normalmente têm a sua vocação, então a da Barra do Ceará tem uma vocação maior na área de energia e automotiva, então quem tem interesse nessa área pode ir até esta unidade. Quem tem interesse na área de moda, têxtil e vestuário, deve ir à unidade da Parangaba. Então, cada escola tem a sua vocação. A do centro é mais a gestão e tecnologia da informação. E esses cursos estão acessíveis, né? São cursos que fazem parte do nosso portfólio e a pessoa pode ir até a unidade se matricular. Além disso, a gente também trabalha com muitos projetos sociais, principalmente com o governo. Então, em alguns momentos, a gente tem a publicação desses editais no nosso site e nos nossos canais de comunicação, para a pessoa que está interessada ali em fazer um curso gratuito, né, que está interessada em ter uma oportunidade de emprego. A gente faz essa conexão por meio do governo do estado e também em parceria com as empresas. A aprendizagem industrial, por exemplo, é uma obrigação regulatória que nós temos hoje junto às indústrias do Ceará, que fazem aí a nossa manutenção enquanto Senai. Então, o aluno que entra em contato com a empresa, dizendo aquele aluno que tem até 23 anos, aquele jovem que quer fazer parte do mercado de trabalho, ele vai até a empresa e diz, olha, eu quero ser um menor aprendiz. E a empresa, num turno, ele vai para o Senai, no outro ele trabalha, né? Então, é uma opção bem bacana. E recentemente a gente já viu também os números aí do CAGED, né, do Cadastro de Empregados e Desempregados. O setor da indústria também tem empregado bastante, né, secretária? Sim, nós temos empregado bastante. O PIB do Ceará, ele cresceu mais do que a média nacional, né? Então, claro que nós temos grandes responsáveis por isso, um deles é o agronegócio, mas em segundo lugar nós temos o setor industrial. Então, o estado do Ceará, além da indústria verde, né, que é toda essa indústria da energia renovável, do hidrogênio verde, data center, a gente tem a indústria primária, né? Então, o setor calçadista, que emprega bastante. Hoje, o Ceará ele já é o primeiro polo, né, em produção de calçados, em geração de empregos do Brasil. Era o Rio Grande do Sul e hoje é Tomamos o lugar do Rio Grande do Sul. o lugar do Rio Grande do Sul. E a nossa expectativa é que isso cresça cada vez mais o setor calçadista, mas junto a ele o setor têxtil, de confecção. Então, esses são setores que eles têm uma empregabilidade maior, né? Apesar de ter um salário um pouco mais baixo, quando eu comparo com a própria indústria verde, mas que tem uma geração de empregos muito elevada. Isso aí mostra também a busca, né, por capacitação lá no Senai. Como é que está essa questão da procura? Sempre os cursos são lotados, sempre vocês estão abrindo novas vagas? Olha, os nossos números são impressionantes. A gente está formando aí a cada ano cerca de 80 mil profissionais, né? Dentre cursos longos e cursos curtos. E gente que vai e volta e faz mais de um curso também. Com certeza, as pessoas, hoje em dia, você precisa estar constantemente atualizado, independente da área, a tecnologia ela avança muito rápido. Então, é necessário estar em constante evolução técnica, né, para estar ali acompanhando as novas tendências, seja no nível técnico, seja no nível de gestão, por exemplo, que também faz parte do portfólio da FIEC, por meio do IEL, né? Hoje a gente também está formando gestores na área de energias renováveis, na pós-graduação do IEL. A Brígida também é professora e eu também, lá do IEL. Então, assim, realmente você tem que estar atento ao que está acontecendo no setor e sempre em busca de capacitação. Ou seja, vocês estão de olho sempre no mercado para poder ofertar cursos já direcionados, né? Ao que o mercado está demandando. Esse é o grande diferencial que eu vejo assim no Senai, por isso que os nossos números de empregabilidade são tão altos, sabe? Eu falo com muito orgulho que hoje as empresas, né, tem uma pesquisa nacional que mostra que 90% das empresas preferem contratar um aluno do Senai, porque além da formação prática, que a gente sempre tem um diferencial do aprender fazendo, né? Essa é a nossa metodologia. Então, sempre os alunos passam por uma carga horária teórica, mas em seguida eles vão aprender na prática para fixar o conteúdo e entender como é que funciona a tecnologia vendo, né? Fazendo. Então,
Eu diria que, além disso, o nosso portfólio ele é todo definido em parceria com empresas. Então, eu comentei no começo da entrevista sobre o Centro de Excelência Jurandir Picanso, e nesse Centro de Excelência, todos os laboratórios foram desenvolvidos em parceria com empresas. Com as necessidades, né, diria que o mercado pede, né? Né? Isso daí eu acho que é o mais importante, sabe, Joana? E é um diferencial do estado do Ceará. Nós temos uma tríplice hélice que nós chamamos muito bem consolidada, onde a academia conversa com o governo do estado, que conversa com o setor industrial. Então, isso daí faz isso. Esse exemplo, esse é um grande exemplo, né, de a gente ter capacitação de mão de obra para aquele setor, para aquela necessidade, de acordo com a necessidade, com o que está acontecendo dentro do estado. Então, desde pesquisa, a capacitação de mão de obra, ela acontece por conta dessa interação que ela ocorre muito bem, de forma muito leve, né? Essa interação. Que bacana. Muito boa essa conversa entre os setores, né? Bom, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu queria que as duas falassem em breves palavras, né? Quais são as perspectivas, né? Tanto na área da capacitação da mão de obra, lá pelo Senai, como também a questão da atração dos investimentos, dos novos negócios, sempre com esse olhar das energias renováveis, das energias limpas. Bom, quando a gente olha para o futuro, né, as oportunidades que surgem se destacam aí aqui no estado do Ceará, duas, né? A primeira área de energias renováveis, que a gente conseguiu aqui debater bastante. Só o Observatório da Indústria e o MIT publicaram agora, por exemplo, um estudo que mostra que serão contratados 50 mil profissionais nos próximos anos nessa área de hidrogênio, né? E quando a gente olha para outra área que também ganha destaque, a área de data centers, a gente observa também uma perspectiva enorme. Agora a Casa dos Ventos anunciou, né, Brígido, do investimento, então a oportunidade que eu tenho para trazer aqui hoje é essa. Estejam atentos, que tem muita vaga de emprego aí surgindo nos E de próximos cursos, anos. né? E de curso no Senai. Isso no Senai e emprego. E secretária? Eu fico muito otimista também, Joana. Eu acho que nós temos grandes perspectivas quando fala em hidrogênio verde, quando fala em data center, porque ambos são grandes consumidores de energia renovável. Ou seja, nós vamos precisar dessa demanda de energia renovável. Então, consequentemente, nós vamos precisar de mão de obra para atuar dentro desses parques eólicos, desses parques solares. E fora isso, todo o investimento que tem dentro da cadeia de valor. Não é somente a produção lá no parque, né? Mas também tem a cadeia de valor que está envolvida aí para ativar. Comunidade, Mexe né? com toda a comunidade, né? Mexe com o Porto do Pecém, que a gente vai precisar de mais investimentos ainda. Então, isso daí vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento cada vez maior da economia por conta da cadeia de valor e da produção tanto do hidrogênio verde quanto da energia renovável. E com a COP aí, né, Joana? Você sabe que a gente está tendo uma COP aqui no Brasil e o estado do Ceará vai estar lá presente. Nós temos um painel lá na COP justamente falando do hidrogênio verde, um pouco do nosso bioma caatinga. Nós vamos apresentar tudo o que tem sido feito aqui no estado do Ceará e vamos levar o Ceará e o Nordeste para o mundo lá na COP30. Que coisa boa, então. Meninas, eu agradeço demais a presença aqui de vocês. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Terra das Oportunidades. Quero registrar aqui nossos agradecimentos à equipe da TV Ceará, Rádio Ceará FM e também à Central de Artesanato do Ceará, CEARTE, que nos apoia com a seção de objetos decorativos aqui do nosso estúdio, com belíssimas peças do nosso artesanato cearense. E eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esse potencial de energia limpa aqui do nosso estado. Eu aprendi muito aqui com vocês duas hoje. E você que nos assiste, seja pela TV, YouTube ou pela Rádio Ceará FM, curtiu? Compartilha com seus amigos, siga nossas redes sociais também. A gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau!